Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da onda de desinformação, ou como se costuma chamar na linguagem mais do dia a dia, a própria imprensa tem usado essa expressão de fake news, que tem circulado desde o início aí dessa tragédia ambiental das inundações no estado do Rio Grande do Sul. E o que nós temos visto é que a extrema-direita, né, os bolsonaristas em particular, vários deles já bastante conhecidos aí do debate público, têm se esmerado na disseminação de informações falsas as mais estapafúrdias possíveis. Às vezes, partindo até de algum episódio que tem lá um elemento de verdade, por exemplo, aquela questão de caminhões que teriam sido multados num processo de pesagem, e de fato você teve alguns caminhões com donativos que foram ali parados por fiscais das estradas e que teriam ali autuado esses caminhões por excesso de peso, mas foram casos tremendamente pontuais, a gente não está falando de nada que possa se generalizar. Estamos falando de coisas assim, de meia dúzia de casos, que depois, inclusive, foram corrigidos, né? Não houve a ideia de que aquilo continuasse a acontecer, de que você mantivesse esse tipo de procedimento como um procedimento padrão, mas foi assim que os bolsonaristas venderam, como se aquele fosse o tom das ações que vinham sendo tomadas, seja por parte do governo federal, seja por parte das autoridades estaduais do Rio Grande do Sul. E o que muitos desses que estão envolvidos diretamente com as ações de socorro têm apontado, têm se queixado disso, inclusive, é que esse tipo de atitude acaba atrapalhando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos ali. Seja porque se afirma, né, muita gente acaba sendo até desmotivada no seu trabalho, o comandante do Exército, né, o general Tomás Paiva, se queixou disso, que havia ali ataques feitos aos membros do Exército que estavam trabalhando de forma ali muito diligente nas ações de socorro, de salvamento, de auxílio às pessoas e se viam ali atacados no meio dessas ações, sejam aqueles que querem fazer doações e que percebem no meio do caminho que talvez não seja o caso de fazer doação, porque se estão brecando as doações, elas estão sendo taxadas ou estão sendo os caminhões multados por excesso de peso, então melhor não fazer, né? Seja uma série de outros problemas que obrigam aqueles que estão devotando seu tempo a resolver o problema a ter que parar no meio do caminho para ir a público desmentir aquilo que vem sendo propagado. O fato é, causa, para além dos prejuízos, dos problemas objetivos que os produz, causa um certo espanto que justamente no meio de uma catástrofe como essa, né, de alguma coisa que atinge de forma tão dura tanta gente, você tem algumas pessoas que se dedicam aí a ficar inventando e propagando esse tipo de fake news, né? Desde, como falei, deputados bolsonaristas, outras lideranças desse campo, até mesmo o coach da montanha, lá o Pablo Marçal, aquele que se perdeu com as pessoas na montanha, até jogadores de futebol, ex-jogadores, né? O ex-jogador e técnico Dunga também inventou uma história ali de que as marmitas não podiam ser oferecidas sem a presença de uma nutricionista. Tem todo tipo de invenção que está sendo disseminada nesse processo. Agora, a gente sabe, isso não é um fenômeno exatamente novo, isso tem sido uma tônica já há muitos anos, particularmente nessa atuação de grupos extremistas, em particular grupos extremistas de direita, né? As fake news, ou o termo fake news, inclusive, chegou a ser colocada, aí essa expressão, como um dos termos do ano, a palavra do ano, por um desses grandes dicionários internacionais, que sempre apresentam ali nas suas compilações o que seria a palavra do ano, de tanto que ela foi usada, né? O próprio presidente Trump, para desmentir ou para desacreditar os seus críticos, falava que eles inventavam fake news, quando estavam, na realidade, relatando fatos e não fake news, e aí é curioso, né, porque se chamava de fake news o que era notícia e de repente se chama de fake news aquilo que a gente sabe que é falsa informação, o que é desinformação. Enfim, a conversa é antiga, na pandemia esse tipo de problema também apareceu de maneira muito importante, né, com a propagação aí de tratamentos que não surtiam efeitos, com a invenção de teorias conspiratórias e a disseminação delas a respeito do que teria causado a pandemia, tentando culpar a China, tentando culpar sabe-se lá quem por conta disso. Mesmo no processo eleitoral, nós vimos também esse negócio se disseminando,
né? A ideia de que havia fraude nas urnas eletrônicas, as pessoas digitavam um número, aparecia outro, sem nunca se comprovar isso, e todo o debate, inclusive, em torno da tentativa de golpe do bolsonarismo, da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, passa também por aí. Ou seja, falar em desinformação e em fake news não é nenhuma novidade. Enfim, e para tratar desse tema, partindo aí dessa questão quente da conjuntura, eu tenho uma convidada que entende profundamente desse tema, que é a professora Letícia Cesarino, que é antropóloga, é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Antropologia. Agora, ela é assessora do Ministério de Direitos Humanos, né, na Secretaria, ou na Assessoria, melhor dizendo, Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, e ela é também autora de um trabalho muito importante, um livro que saiu recentemente pela editora Ubu, que se chama O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, né, que eu recomendo a leitura, é um trabalho de uma densidade imensa, tratando exatamente desse tema. Enfim, eu quero aqui, sem me prolongar demais, eu já falei muito, agradecer primeiramente a Letícia por ter topado fazer essa conversa. Eu quero dar as boas-vindas a ela e começo com essa pergunta já direcionada à situação mais imediata. Letícia, por favor, o que nos faz, o que explica, né, a gente está justamente no momento de tamanha dramaticidade, de tanta seriedade, tal gravidade como esse que ocorre no Rio Grande do Sul, e ver essa instrumentalização, essa disseminação de desinformação, de fake news, da forma como acontece agora. Por favor. Oi, Cláudio, quero começar agradecendo o convite, eu gosto bastante do seu podcast, então estou bastante feliz de estar aqui conversando com você sobre esse tema. Essa temática das fake news, a internet, novas mídias, os atores que estão por trás disso, eu vejo, na minha visão, são várias camadas de explicação, né? Então, no meu livro, em outros textos, no meu trabalho de pesquisa, eu tenho tentado enfatizar, iluminar uma que não é tão trazida assim pelos analistas, pelo pessoal das ciências sociais, que acabam focando em agentes, em indivíduos, né, no domínio da política, da comunicação, num sentido um pouco mais restrito, né? O argumento do meu livro, de modo geral, é que esse tipo de público, e eu vejo sempre como um tipo de público, porque ele é produzido no sentido de propiciado por um tipo específico de mídia, que é a internet, mas não é qualquer internet, é a internet que a gente tem hoje, que é uma internet plataformizada, né, ou seja, no modelo da plataformização que é diferente da Web 1.0, num certo sentido até diferente daquela primeira Web 2.0, que é essa dimensão técnica, né, que é a que eu exploro mais a fundo no meu livro. A partir desse ponto de vista, que eu chamo de uma tecnopolítica, o que a gente vê de padrão, vamos colocar assim, na proliferação disso que a gente chama de fake news ou de desinformação de modo mais geral. É que ela estaria ligada a estados sociais que eu uso uma terminologia da antropologia, que é de um autor chamado Victor Turner, a estados liminares, ou estados antiestruturais, que é o quê? São estados do social, e isso vale nos meus argumentos, né, que eu trabalho com o paradigma cibernético da ecologia da mente, do Gregory Bateson, que parte do pressuposto de que processos sociais fundamentais, eles são inclusive compartilhados entre o humano e outras espécies, e isso é importante para esse tipo de análise, porque o processo de algoritmização e do alinhamento humano-máquina, ele passa por essa camada, entre aspas, animal do humano, então estou sempre tentando olhar por esse aspecto de um social mais fundamental. Estados antiestruturais seriam estados de crise, estados de exceção, aonde a norma que organiza o social em estados mais estáveis, de maior linearidade, elas são, de certa forma, suspensas, né? Então, nesse tipo de estado liminar, de exceção, de crise, é o estado ideal, vamos colocar assim, para esse tipo de dinâmica antiestrutural, como a da desinformação, crescer e ganhar aderência, principalmente junto ao senso comum. É claro que no livro eu faço um argumento mais geral, no sentido de que a digitalização da esfera pública, ela, de certa forma, lança os sistemas sociotécnicos
num estado de exceção permanente, ou num estado de crise permanente. Ou seja, né, já perturbaria ali um pouco a proporção normal entre exceção e normalidade, vamos colocar assim, como um todo. Porém, ainda assim, existem momentos onde esse caráter de exceção e de crise são mais acentuados. É justamente isso que a gente tem visto nos últimos anos, são os casos que eu analiso no livro, que é a pandemia e os dois processos eleitorais, o de 2018 e 2022. Para a antropologia, eleições são momentos liminares clássicos. Por quê? Porque você tem as instituições ali, só que o incumbente que está ali está para sair e o novo ainda não entrou. Né? Então, são momentos, para trazer a Mary Douglas, momentos de perigo. Né? Então, eleições também entram, né, nessa categorização. E a pandemia, então, nem se fala, né, que aí era um estado de exceção que se prolongou durante vários meses, até mais um ano, e onde a gente viu de novo essa enxurrada, né, de desinformação e de fake news acontecer. E agora a gente tem essa tragédia climática, né, no Rio Grande do Sul, onde, de novo, um estado do social, um estado de crise que propicia a proliferação, o aumento desse tipo de desinformação. Né? Então, uma primeira dimensão explicativa seria essa, Cláudio, do ponto de vista da ecologia da mente, vamos colocar assim, né? Que estados de crise e exceção vão necessariamente propiciar a proliferação desses públicos, que eu chamo de públicos antiestruturais no livro. Né? Tem uma característica o quê? Não é só a desinformação, as fake news em si. Né? Eles têm essa característica da inversão, ou da dupla inversão que dá o título do livro, né, que é a ideia do mundo do avesso. Né, ou seja, aquilo que era a norma, o que era a estrutura num período de linearidade, de maior estabilidade, o que tende a proliferar no momento antiestrutural é o inverso daquilo, que é exatamente o que a gente vê estruturando as gramáticas da desinformação. Né? E um outro aspecto também bastante consistente é esse aspecto do conspiracionismo, né? Porque as teorias da conspiração, elas já são, ao mesmo tempo, um sintoma e um meio de desengajamento da norma. Né? Porque a pessoa que está numa disposição conspiratória, ela está já numa trajetória de suspeição, né, e de afastamento da órbita de influência de mediadores normais, vamos colocar assim, né, que é a imprensa, que é a academia, que é os governos, as informações oficiais, né, e essas pessoas começam a cada vez mais, ou muitas pessoas, se aproximar de outras polos de atração informacional, que são esses públicos que geralmente estão quase que exclusivamente na internet, alguns deles na superfície da internet, outros na internet mais fechada, que são, por exemplo, os aplicativos de mensagem, né? WhatsApp, Telegram, onde esses mundos invertidos, vamos colocar aí, vão estar sendo produzidos né, normalmente, mas se expandindo e tendendo a se proliferar mais em momentos de crise e exceção. Essa é a teoria, a tese geral, vamos colocar assim. Agora a gente pode, né, estar entrando, Cláudio, numa questão que é uma questão interessante também, é que como essa dinâmica ela vai também variando com o tempo. Né? Então, a gente, se você me permite até já introduzir, né, uma conversa que a gente tinha feito aqui antes de começar a gravação, que é a especificidade com relação a essa tragédia específica do Rio Grande do Sul. Né? O Cláudio comentou, ouvintes, eu acho que é uma dimensão importante, que eu até não tinha me atentado tanto para isso, com a rapidez maior com que esse fluxo, essa inundação, para fazer uma analogia com o próprio evento, né, essa inundação de desinformação e fake news aconteceu. E, de fato, né, na pandemia foi igualmente dramático, mas foi um processo que foi se sedimentando mais lentamente. Né. Pensando aqui nos termos da tese do livro, a impressão que eu tenho, uma hipótese, tá? Pode ser, porque qual que é a principal diferença entre essas duas conjunturas, né? A de agora e a da pandemia, que são tragédias, né? Uma sanitária, outra climática, mas tragédias, entre aspas, naturais, né? Enfim, claro que a ação humana está sempre envolvida de alguma forma, né? Embora não, como as teorias da conspiração dizem, né? De que a China criou uma máquina de chuva, né, para deixar as pessoas numa situação difícil e serem escravizadas pelo comunismo. Sempre a China, né? Quase sempre, também varia, mas a China costuma estar bem no centro, não à toa, né?
Por que pode ter sido mais rápido dessa vez? Qual que é a diferença? Principal, na minha visão, é quem está na cadeira da presidência, quem está no governo federal. Por que eu estou falando isso? Não só porque você tem uma inversão de conteúdo também, né? Por exemplo, na época da pandemia, as fake news eram mais no sentido de que o governo, por exemplo, de visibilizar, aliás, de não visibilizar o número de mortos, né? E agora é o contrário, né? A esquerda no governo federal, a desinformação é contrária no sentido de que estariam escondendo os números de mortes. Mas eu não acho que é só isso. Pensando no sentido mais estrutural, mais cibernético mesmo, o que acontecia ali durante a pandemia? O Bolsonaro, ele fazia, como ele estava na cadeira da presidência, ele fazia uma espécie de regulação cibernética mesmo entre os dois públicos. Né? O público mais convencional, onde está a imprensa, onde está a academia e boa parte da população, etc., e esses públicos antiestruturais mais fechados, que são os públicos do bolsonarismo. Então, por ele estar na presidência, ele não podia deixar esse fluxo antiestrutural extremista tomar conta, né? Porque, afinal de contas, ele estava na cadeira da presidência. Então, ele não sei se você lembra, né, Cláudio, das atitudes dele na época da pandemia da Covid-19. Ele estava sempre indo e voltando, com relação à questão da vacina, com relação a praticamente tudo que dizia respeito à pandemia, porque ele mantia, digamos assim, tentava manter a esfera pública ali numa situação ótima de equilíbrio entre os dois tipos de público, vamos colocar assim, né? E numa ambiguidade, não, né? Uma ambiguidade, um vai e vem, né? Uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra, uma hora atacava a vacina, outra hora falava, não, fui eu que comprei a vacina, né? Porque ele estava falando para os dois públicos, né? E ele queria se reeleger. Agora, não. Essa pessoa que fazia, a principal pessoa que fazia a regulação entre os dois públicos, o da desinformação e o convencional, não está lá. Claro que você tem outros mediadores, como você mesmo citou, os parlamentares, os youtubers, os comunicadores da extrema-direita, mas você não tem, eles não estão na cadeira da presidência. Então, essa regulação, ela fica, paradoxalmente, né, mais fraca. Então, o fluxo da desinformação, o fluxo antiestrutural, ele pode vir com força total. Né? Não tem muito feedback negativo, vamos colocar aí, né, para ele, porque quem estaria mais perto de uma posição de ter, né, de ter algo a perder com deixar esse fluxo aberto, que são os parlamentares, eles não têm nada a perder, eles não são punidos, né, existe todo um histórico aí de mentiras muito explícitas, né, e essas pessoas não são responsabilizadas, isso continua acontecendo com eles agora nessa tragédia, continua acontecendo com esses grandes influenciadores, como o Pablo Marçal, por exemplo, né, então não tem muito freio. Eu acho que a diferença hoje é um pouco essa, né, porque paradoxalmente o fato de Bolsonaro estar na presidência e ter uma intenção de reeleição pela própria eleição, claro que o golpe era o plano B, vamos colocar assim, né, paradoxalmente ele não só radicalizava, como ele também continha a radicalização, ele tinha essa posição um pouco contraditória que eu descrevo justamente ali no capítulo 3 do livro, né. Agora, eu acho que eu destacaria essa dimensão. Só um detalhe, né? Também não tem um elemento nesse da velocidade com que esse processo acontece, relacionado à própria natureza do desastre, eu estou pensando, que no caso da enxurrada no Rio Grande do Sul, né, você tem algo que se produz em uma semana, né? É um pouco, mal comparando, como se fosse um terremoto, né? De repente, tudo em questão de horas é jogado ao chão. Enquanto que no caso da pandemia é um processo mais lento, né? Quer dizer, uma pessoa se avisa que tem lá um vírus na China, daqui a pouco você tem alguns casos que começam a aparecer na Europa, depois você tem um primeiro brasileiro que é contaminado porque veio não sei da onde, depois você começa a ter alguns casos, aí você tem as primeiras mortes, ou seja, é um processo muito lento, inclusive que chegando a um ponto em que a gente vai ficando até meio anestesiado com aquilo, né? Quando você começa todos os dias no noticiário tendo aquela informação, hoje morreram tantas pessoas, hoje morreram mais tantas pessoas, e a gente vai sabendo da dimensão daquilo dia a dia, de alguma certa maneira aquilo entra na rotina. E num evento como esse do Rio Grande do Sul, não dá tempo, né, da coisa entrar na rotina, pelo menos não até agora, né, porque é tudo no espaço de dias.
às vezes até de horas, mas nesse caso de dias, né? E aí estou pensando o quanto a velocidade da disseminação das fake news também não tem a ver com essa velocidade do tipo de evento que está vinculado a elas, né? Sim, não, acho que você está certíssimo. Tem esse elemento, e até interessante a gente pensar essa questão da velocidade do ponto de vista de uma analogia entre o processo social e o processo natural. Né? Até estava lendo hoje uma comparação dessa enchente com a enchente de 41, em Porto Alegre. Né? E uma das diferenças ali é que na de 41 demorou muito para alagar, foram vários dias chovendo e enchente, né? E vários dias também para a água se retrair. Aqui foi muito mais rápido. Né? Então, a gente tem um elemento ali de desestabilização sistêmica, vamos colocar assim, que está no próprio mundo natural, né? Que é toda a questão das mudanças climáticas, como os eventos extremos vão ficando cada vez mais extremos e mais frequentes, né? Que é até um mal entendido que muita gente, né? Não entende que a questão não é a questão do aquecimento em si, né? A questão da desestabilização do sistema climático, onde extremos se afastam cada vez mais, ou seja, cada vez mais seca, cada vez mais chuva, e acontecem com mais frequência, que é algo que também pode ser lido através da proposta do livro ali no capítulo 1, porque a tese mais geral do livro nem é sobre sistemas humanos exatamente, né? Porque a ecologia da mente não faz essa diferenciação. Né? No nível dessa dinâmica sistêmica mais profunda, os sistemas naturais também participam dos sistemas sociais e vice-versa. Agora, eu ainda acho que se o Bolsonaro fosse presidente, talvez esses agentes da desinformação iriam segurar um pouco mais a mão. Eles iriam segurar um pouco mais a mão no início, nem que fosse para ver qual seria o direcionamento do governo federal na gestão dessa tragédia, para eles irem ajustando ali também a desinformação de forma a não prejudicar, né, o seu incumbente que está ali, né, na cadeira. Se é o Lula que está, aí está tudo liberado, né? O Leite também, eles não têm muito compromisso, não consideram alguém do próprio campo deles, né? Você vê que o Melo raramente aparece, né, nas fake news, quando se fala de Estado, né, de governo. Isso, quando se fala de toda essa, uma das linhas narrativas principais, que é essa da crítica ao Estado, né, é sempre, ou quase sempre, Lula eleito. Então, se fosse o Bolsonaro aqui, eu acredito que talvez a velocidade não mudasse, assim, a velocidade da tragédia não mudasse tanto, mas a velocidade com que as fake news iriam se sedimentar ali numa narrativa X ou Y, acho que demoraria um pouquinho mais, porque precisaria dessa sinalização do Bolsonaro, como foi na pandemia, inclusive. E também parece que a direção muda, né? Além da velocidade, a direção. Eu estou pensando, né? Durante a pandemia, por exemplo, uma das fake news que se tornou célebre era aquela segundo a qual você tinha caixões que estavam sendo enterrados com pedras dentro. Então você não tinha mortos de verdade. O que você tinha, na realidade, eram caixões com pedras, com tijolos, porque as pessoas não estavam morrendo naquela proporção. Era um pouco essa a ideia. E agora, parece que a intenção é outra, é tornar a coisa até mais grave do que é, e olha que ela é grave pra caramba, né, para poder apontar culpados, né? E ao mesmo tempo, curioso, né, isso vem acompanhado de negacionismo, né? 2 episódios que me chamaram a atenção aí nesses últimos dias. Uma fala do senador Flávio Bolsonaro dizendo o seguinte, olha, né, não tem nada a ver isso aqui com mudanças climáticas, né? Isso aí, na realidade, não tem nada, inclusive porque aconteceu em 1941, né? Enfim, como se a gente não tivesse, ultimamente, esses episódios mais frequentes, né, se repetindo em intervalos de tempo mais curtos e cada vez mais graves, né, mais profundos. Até você acabou de observar, Letícia, a questão aí da velocidade com que as águas subiram, né, lá em 41 e agora. E a outra, uma coisa que parecia até meio ópera bufa, né, numa câmara do município do interior do Rio Grande do Sul, vereadores dizendo que, olha, na verdade é preciso cortar as árvores, porque onde está desbarrancando é onde tem árvore, não é onde não tem. Quer dizer, indo contra tudo aquilo que a gente sabe desde criancinha, né? Que a vegetação segura a terra, né? Exatamente o contrário do que essa pessoa dizia, né? Curioso como as duas coisas juntas, é a fake news de um lado e o negacionismo de outro, né? Se combinando. Isso, são complementares. O conspiracionismo também é uma dimensão complementar, que é muito consistente no padrão desse tipo de desinformação. Né? No caso da desinformação climática,
Eu acho que a ideia é até menos negar a realidade das mudanças climáticas do que o seu caráter não é antropocêntrico, como é que é? Antropomórfico, enfim, que é causado pelo homem, né? O Bolsonaro até tweetou alguma coisa, agora não estou lembrando detalhe, alguma coisa sobre que uma erupção vulcânica ela joga mais CO2 na atmosfera do que as sociedades industriais, a humanidade jamais soltou na sua história inteira. Né? Eu acho que o X da questão ali é isso, porque se você aceita essa causalidade, né, na questão do consumo de combustíveis fósseis, né, indústria, etc., isso implica uma política de mudança do seu comportamento pessoal enfim, da direção da própria economia, né, e a extrema-direita ela vai sempre num sentido de um libera geral, né, ela sempre num sentido de tire regras, normas, impostos, né, da gente, porque a gente precisa trabalhar. Essa ideia de que o Estado atrapalha e que se não fosse o Estado atrapalhando, o povo estaria prosperando sozinho. Isso é algo que apareceu muito forte e é interessante, né, Cláudio? Que é algo que, assim, para mim está no centro da gramática da extrema-direita. E no início dessa tragédia, eu não vi isso muito nas primeiras ondas, porque fake news, desinformação sempre vem em ondas, né? Porque tem o pico, a hora que uma começa a refluir, você tem que vir com outra para ocupar aquele espaço, isso é muito da dinâmica cibernética mesmo, né? Desse tipo de mídia. Estava muito ali no início na coisa da Madonna, né? Do show da Madonna, que a Janja ia pro show da Madonna, e não foi pro. Tem gente que até hoje acha que a Janja foi no show da Madonna, sendo que ela não foi. Mas aí eu pensei, bom, isso aqui não é muito padrão, né? E comecei né, entrei ali para ver mais nos públicos ali deles mesmo o que estava aparecendo, e aí eu comecei a ver sinais dessa coisa do espontaneísmo do povo, do espontaneísmo dos entes privados, das famílias, que para mim realmente é o coração da coisa. E aí eu comecei a ver, né, na Revista Oeste, até compartilhei no dia, tinha uma notícia assim de que a ponte construída pelo povo não foi destruída pela tragédia. E aí todo mundo lá comentando, o povo... Isso antes ainda da coisa dos resgates e tal. E aí você viu, isso começou como uma coisa periférica ali no início, hoje tomou conta e está no centro dessa estrutura de desinformação. E aí a gente vê combinações muito interessantes dos vários segmentos ali da gramática da extrema-direita em momentos normais, né? Vou dar um exemplo, um vídeo que eu até compartilhei também, que era uma moça, né, que começou dando uma narrativa dela, aparentemente ela estava lá, né, no Rio Grande do Sul, e ela começou a articular vários desses segmentos que eu colocaria aqui em termos dessas 4 dimensões, que é o Deus, pátria, povo, família, e a novidade hoje seria essa questão realmente do mercado, né, nessa conjuntura pós-neoliberal, ou seja, uma lógica espontânea do mercado, ajudando a resolver os problemas que o Estado tem que sair da frente, dos empreendedores, dos indivíduos, dos bilionários, etc. Né, porque aparece sob o lema da liberdade, né, também. Isso, a liberdade, eu diria até que é uma coisa mais neta, porque a liberdade é a próprio signo desse tirem as regras de mim, tirem o Estado de mim. É esse tipo de liberdade, não é a liberdade kantiana, né, da autonomia, sim, que é propiciada pela regra, justamente pela norma. A outra é a liberdade do Estado de natureza robesiano, né, parece. Mais próxima disso. É a liberdade num sistema antiestrutural. Né, porque isso, o sistema estrutural está justamente se desvencilhando de uma norma na qual ele não confia mais, né, e na qual ele não vê legitimidade, que é o caldo cultural do pós-neoliberalismo. Né? Você acha que 40, 50 anos desse tipo de discurso sairia impune? Não, isso já está impregnada, né, no senso comum do brasileiro, que infelizmente também tem um histórico de não ser cuidado pelo Estado, né, ou de não ter essa confiança de que o imposto que ele paga de fato está voltando para ele. E esses agentes da desinformação e da extrema-direita, eles trabalham com esse caldo cultural que já está no senso comum. E em momentos de tragédia, isso reaparece nessa ideia que essa moça também trazia no vídeo, de que, e dessas fake news, quase todas que você citou, né, da nota fiscal, o que é a nutricionista, né, é tudo o Estado querendo regular as coisas e atrapalhar um processo que, se viesse daquelas entidades que para eles, por isso que eu falo do espontaneísmo. O que é o espontaneísmo?
são entidades que sempre existiram e sempre vão existir. São entidades transhistóricas, ahistóricas. Então, Deus, família, povo e mercado. Na cabeça deles, são coisas que sempre existiram, são naturais, são dadas na natureza das coisas. Então, você tem que tirar essas outras mediações, né? Principalmente o Estado, mas também a imprensa, né? Tudo isso, e deixar esse espontaneismo fluir, que ele que vai levar à solução né, dos problemas e ele que vai levar a uma prosperidade. Então, essa ideia de que trazendo de novo, né, o vídeo da música, eu achei muito interessante, porque ela trouxe praticamente todos os aspectos. Eu achei esse vídeo maravilhoso. Por exemplo, o viés de gênero, que é uma coisa que também é estruturante dessa gramática, como? Através da ideia de que o homem é o centro da família. Então, isso não é necessariamente anti-misógino. Assim, eu sei que para a gente é estranho falar isso, mas quando você vê do ponto de vista deles, não é. A mulher tem uma valorização. Tanto que ela fala das mulheres fortes, que também estão ajudando e tal, mas dentro desse todo que é a família, e que deve ter sempre no seu centro o homem, porque isso é o natural. Para eles isso é Darwin, para eles isso é a Bíblia, né? A gente não pode mudar isso. Tem até uma hora que ela fala assim, aí que ela começa a falar que os homens, né, os homens fortes, másculos e tal, que estão pegando jet ski, que estão pegando os barcos, que estão saindo para salvar, né, as pessoas, e que o Estado está atrapalhando. Ela fala assim, eu só vi esses homens na água, eu não vi nenhum todes na água. Ainda falou assim, eu não vi nenhum MST lá. Aí eu comecei a rir, porque, gente, a coisa realmente não chega, porque o MST é um dos movimentos que está mais ativo realmente ali na ponta, mas não está chegando para as pessoas, né? E toda essa ideia do empreendedor, que é povo, mas eu acho que ainda é um pouco diferente do povo da década de 30, por exemplo, porque tem a modulação desse elemento de mercado, que é um elemento do empreendedorismo, e é muito interessante uma fala que ela faz sobre os bilionários, né, que não existe essa oposição, claro que ela não fala com essas palavras, mas o que ela queria dizer? Que não existe que os milionários estão fazendo mais, os grandes empresários bem-sucedidos, eles estão fazendo mais que o Estado, que obviamente não é verdade, mas, né, Pablo Marçal, velho da Van, né, Luciano Hang, todas essas pessoas estão inspirando os outros, então eles não estão em oposição, né, não tem essa oposição capital-trabalho, empresário-trabalhador. O empresário, ele é aquilo que o empreendedor pode ser um dia, e é a pessoa que inspira, né? E ela usa essa ideia da inspiração. Eles inspiram os outros a prosperar, né? Então, é um outro elemento também que é quase um marxismo invertido, né? Que a gente vê aí estruturando esse tipo de gramática, né? E se você for pegar as fake news, a gente pode estar lembrando aqui algumas delas, eu acho que muito dificilmente você vai ter alguma coisa que não se encaixa nessa estrutura mais fundamental da gramática da extrema-direita. Por quê? Porque é isso que pega no senso comum, né? É isso que ganha tração em muitas das pessoas que estão ali, né? E sempre a coisa do vídeo, que é um outro elemento clássico que a gente já observa desde 2018, se não antes, né? O conteúdo que tem o maior valor de verdade é esse do vídeo gravado por alguém que está ali, que não tem muita mediação, aparentemente, né? Porque a imprensa, por que eles não confiam mais tanto na imprensa? Né? Porque é muita coisa, até você presenciar o fato e ele chegar no Jornal Nacional. Né? Passa por muita mediação. Não, o vídeo que está no Zap, a pessoa que está ali na frente, né, ela viu, ela filmou, e em 1 minuto já está no seu celular exatamente. É como se você estivesse lá na linha de frente vendo. Claro que para uma pessoa leiga, né, isso tem um valor de verdade muito maior do que eu ou você falando o William Bonner. Né? Por quê? Né? Ele não está lá na frente, ele não é igual eu, por que eu acreditaria em você, né, e não em alguém que eu me reconheço, né, nessa pessoa, porque ela é uma pessoa comum, ela não é um intelectual, ela não é um jornalista, ela não é elite, né, e está lá na frente, ainda por cima com o celular, filmando, né, diretamente, e a mediação temporal também não existe muito, porque essa ideia do vídeo que acabou de acontecer, que também é uma característica da economia da atenção, que sustenta muito, né, o tipo de desinformação que a extrema-direita traz, né, nesse tipo de evento. Aliás, uma coisa que apareceu também muito, né, você está falando dessa história, por exemplo, da ponte, né, que não foi feita pelo Estado, que foi feita por atores privados.
tem uma expressão até que tem sido usada, civil ajuda civil, né? Uma coisa assim. É interessante porque o civil aí, me parece, tem um duplo significado, né? De um lado, ele significa um não militar, porque o exército, que era visto como o grande salvador, agora virou um inimigo, tanto que você teve várias dessas, enfim, vários desses memes, por exemplo, que foram disseminados agora, tripudiando em cima do exército, né? Fazendo aquela piada já surrada, né, de que eles vão pintar meio fio, que não sei o quê. O ex-ministro, né, hoje deputado federal Ricardo Salles, pegou uma situação que realmente era um pouco estranha, né, das pessoas jogando uns objetos de doação um na mão do outro, assim, mas era só você talvez dar ré no caminhão, que uma pessoa só ou duas fariam aquele serviço todo. Até eu acho que a crítica faria sentido, mas ali claramente o que você tinha era um escárnio, né, em cima das Forças Armadas. E por outro lado, né, nada mais estatal do que o Exército, né? Nada mais o Estado nasce, em boa medida, por meio da burocracia militar, né? Então a gente pode imaginar que aquilo que era visto como heróico, de repente, é visto como inimigo e inútil, e ao mesmo tempo incompetente, e patético e tudo mais. E aí os civis protegem os civis. Então, acho que um sentido é esse, é o não militar, mas o outro é esse, né? É não estatal. Ou seja, são privados ajudando privados. O Estado não está fazendo nada em qualquer uma das três esferas de governo. Então vão lá os agentes privados resolver tudo, né? Porque se eles não fazem, ninguém faz. Né? É por aí, né, a gramática. Mas você acha que esses dois significados se fazem presentes aí? Porque o que me chama a atenção em particular é essa questão com os militares, né? Como houve uma virada, né, nesse meio tempo. A do Estado acho que está clara. E só me permita mais um ponto, né? E é interessante como essa extrema-direita contemporânea nossa, desse ponto de vista, ela é tão diferente, né, daquela extrema-direita do começo do século passado, que era uma extrema-direita estatal, né, uma extrema-direita que via no Estado forte, a ideia do Mussolini, nada fora do Estado, algo crucial, e essa parece que tem outra lógica, né, ela é ainda assim uma extrema-direita, mas uma extrema-direita privatista, uma extrema-direita anti-estatal, não sei como exatamente denominar isso. Sim, ela é neoliberal, ou pós-neoliberal. O A gente tem usado. anarcocapitalista, às vezes, né? Então, aí é que tá, e a gente pode aprofundar mais nesse ponto, porque assim, a extrema-direita tem vários segmentos, né? Isso nos monitoramentos, nos mapeamentos de grupos, né? De Telegram, etc. A gente vê esse espectro, vamos colocar assim. O espectro anarcocapitalista característico, ideológico, né? Uma coisa mais Milley, ele existe, mas ele não é a maioria, né? O que eu acho que a maioria ressoa, ou como que a coisa do Estado pega? E aí é uma questão que eu trabalho no livro também, que é a questão do englobamento, né? É um arcabouço do que um antropólogo chamado Louis Dumont traz para pensar dicotomias, não em termos de, é isso ou aquilo, então se eu estou falando isso, não é aquilo, não. É uma questão de hierarquia, de englobamento, o que é parte, o que é todo. Né? Então, por exemplo, a relação público-privado, né? O Estado civil, como você colocou aí. Não é que a maioria dessas pessoas negue o Estado ou quer que o Estado acabe como um anarcocapitalista ideológico proporia. Né? É que o Estado deve estar submetido a interesses privados, seja da ordem da família, seja da ordem do indivíduo, seja de Deus, né? Da religião. Do Né? empresariado. Então, seja do fisiologismo, seja do empresariado, né? Então você vê como tem uma afinidade, por exemplo, um pouco com o fisiologismo do centrão, por exemplo, claro que não é exatamente o mesmo, mas é o Estado submetido a mim, ao meu interesse, aí pode, né? Tanto que todos aí estão se elegendo, estão fazendo emenda PIX ali para suas bases, etc. Então parece contraditório, mas não é quando a gente pensa do ponto de vista da hierarquia, né? Porque qual o Estado que eles estão contra? Um Estado universalista. Né, um Estado onde a norma pública está acima do interesse privado. Se você submete o Estado ao interesse privado, que é sempre o seu, óbvio, né, nunca do seu inimigo, não tem problema, né, necessariamente. Então, a questão do empresariado também é importantíssima, assim, é tão importante quanto a questão da religião, a questão da família, né, e você vê que isso respinga, assim, por exemplo, quando o Eduardo Leite falou aquilo de que as doações estariam atrapalhando, né, os comerciantes locais, ele não tirou aquilo da cabeça dele. Certamente aquilo está sendo ventilado ali no território
por algumas pessoas, né? Mas aí qual que é a solução para isso? Uma política pública que apoie os empresários locais? Não, porque, né, isso seria o Estado universalista, o Estado planejador, né? A ideia ali é mais que você tire o Estado, né, ou que ele fique mínimo e deixa o mercado fazer sua mágica, né? Deixa os civis apoiarem civis, deixa. Então, assim, não é Embora nesse eliminação do caso, Estado, mas. desculpa, as doações Tá. atrapalham o mercado, né? Essa é a ideia que está por trás daquilo, né? Doação demais atrapalha o mercado, né? Sim, porque não é mercado, né? Doação no Exato, mercado, é desmonetizada, né? exato. Não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que você está certo. Doação é muito Novo Testamento, né? É muita caridade, é muito ver a outra face, né? Não, e me permita só uma observação aqui também em cima disso, já que eu puxei essa coisa da doação, porque ao mesmo tempo que, primeiro, eles se queixam de que as doações não estão chegando porque o Estado está atrapalhando. Depois aparece no discurso do governador, que parece que é um sujeito que está meio baratinado ali no meio dessa situação, né, mais do que outros agentes públicos, até eu diria, essa coisa, e aí ele teve que se retratar depois, essa história de que as doações estão atrapalhando o comércio local. E aí ele teve que se consertar, mas enfim, me parece que ali foi muito mais um sincericídio do que qualquer outra coisa, né? Claro, a gente pode até discutir se as doações, eu escutei essa história de gente que está acompanhando de perto, né, de que o problema é que agora começaram a chegar doações demais e eles não têm logística para fazer essa distribuição, e o problema já não é nem mais a doação, mas são outros tipos de recurso que precisariam chegar ali, dinheiro mesmo, para tomar certas providências. A falta não é mais de roupa necessariamente, a falta é de, por exemplo, água mineral, que é uma coisa um pouco diferente, porque as pessoas não estão conseguindo ter água potável para beber, né? Em termos de limpeza, higiene, né? Agora que muitas pessoas estão Exato. voltando para suas casas. É porque também, né, Cláudio, já é uma outra etapa do. A gente já está, exatamente agora, a gente está numa transição de etapas, né? Agora todo mundo já começa a olhar para o médio prazo, né? A questão da Claro. reconstrução, e a reconstrução vai passar por reconstruir os comércios locais, né? Como injetar dinheiro na economia local para as pessoas poderem comprar, né? Gente que não vai ter trabalho, gente que não vai, né? Então, a questão dos abrigos, né, que tem que ficar de olho nisso, como é que isso vai se desenrolar ao longo do tempo, porque, assim, uma situação de exceção, ela tem que ser temporária, ela tem que ser rápida, né? Então, as pessoas aguentam ali durante algum tempo, e se essa coisa começa a se prolongar, a gente pode começar a ter um outro tipo de problema, outros tipos de fake news e desinformação que podem começar a se espalhar e tornar a coisa até potencialmente violenta. A gente já começa a aparecer notícia de briga em abrigo, né? Então é uma próxima etapa que a gente tem que ficar atento também como que a questão da desinformação vai se desenrolar. Agora, a gente, né, outra coisa que a gente tem que sempre ficar de olho são os diferentes agentes, os diferentes níveis da desinformação, porque você tem muito, eu gosto sempre de falar, né, os usuários da internet não são iguais. Você tem usuários com perfil mais de seguidor, vamos colocar assim, usuário comum, e o usuário que é influenciador, que tem, né, mais gente que segue, que segmenta a rede algorítmica, inclusive, né, onde os próprios algoritmos eles pegam pistas, né, dos influenciadores porque no fim das contas é esse intermediário que vai segmentar a rede e orientar a ação do próprio algoritmo, né? Então esses intermediários eles são bastante centrais, né? Então é um pouco ficar de olho nesse nível também para onde que eles vão levar a coisa. Claro que a causalidade cibernética é sempre circular, então o influenciador ele também é influenciado pela sua base de fãs ou de seguidores, vamos colocar assim, muito influenciado, diga-se por sinal. Mas ele, como indivíduo, né, tem uma capacidade maior de impacto na rede do que o usuário comum, né? Agora, tem uma questão interessante também que eu tenho notado, que é a questão do testemunho, né? Isso que está acontecendo aqui, eu vi, né, eu estive aqui, estou contando para vocês, né? Eu fico com a impressão, às vezes, ouvindo relatos de jornalistas que estão na linha de frente, conversando com as pessoas nos abrigos, sobre eventos, etc., é que pode ser que muito do que as pessoas que estão ali, né, de fato, na linha de frente, acham que está acontecendo, ou se colocam como testemunhas de primeira mão, são recebidas no celular, como rumores, né?
Então, talvez esse fluxo de feedback ele não é tão dividido assim como a gente pensa entre uma base de seguidores que está lá na frente e um influenciador aqui que vai, né, organizar esses ciclos de desinformação. Né? Pode ser que a própria desinformação ela esteja se passando como um fato em primeira mão que supostamente estaria sendo visto ali pelas pessoas que estão ali. A questão é que, do ponto de vista de quem está nesse tipo de público, não faz muita diferença, né? Porque de onde está vindo o fator que causa a redundância da informação. O importante é que haja uma redundância da informação ali, onde todo mundo está vendo a mesma coisa, vamos colocar assim. Claro que eles lá e a gente aqui, porque aí essa questão da bifurcação de mundos, né? Onde você chega até um ponto extremo, em alguns casos, de ter realmente mundos paralelos, porque, né, a validação dessa realidade, ela se dá cada vez mais pela própria mídia, inclusive da realidade offline. Né? Então, é algo que não apareceu tanto assim na pandemia, nas eleições, mas é um aspecto que daqui para frente, né, eu acho que a pesquisa offline, principalmente, poderia estar acompanhando melhor essas pessoas ali, né, para estar aferindo se realmente é um efeito. Né? E aí seria um efeito meio assustador da própria realidade online estar englobando a offline. Aliás, nesse sentido... Testemunho em primeira mão. Né? Engraçado, agora é o testemunho, mas você falou em primeira mão, deixa eu brincar um pouco com as palavras. Mas às vezes é o testemunho de segunda mão, né? Olha, chegou para mim uma mensagem dizendo que isso aqui está rolando lá. Só que é curioso, porque também chega para mim a mensagem que vem pela imprensa profissional, né? Que eu vejo na televisão, que eu vejo eventualmente num site de internet, um site de imprensa, de fato, né? E não porque alguém postou no Facebook ou no Twitter, o X, sei lá como é que chama esse treco hoje, ou no TikTok, algo assim. Agora, a gente gosta mais de acreditar em fake news, será, do que a gente acredita em coisas normais? Eu estou pensando primeiro numa história que eu ouvi certa vez de um jornalista faz muitos anos, muito antes da gente ter toda essa situação de internet, mas que ele me disse o seguinte, falou, olha, quando um cachorro morde uma pessoa, isso não é notícia, mas quando uma pessoa morde um cachorro, é. Né? E eu falei, bem, o problema é que dependendo de como a imprensa cobre as coisas, a gente vai começar a acreditar que vive num mundo em que pessoas mordem cachorros, né? Porque se só isso vira notícia, a minha impressão é que esse mundo das redes sociais, da internet plataformizada, como você colocou, esse mundo em que as fake news se disseminam, quanto mais tiver gente mordendo cachorro, melhor. Então, quanto mais absurda a notícia, mais a gente tende a acreditar nela e a não acreditar naquilo que é, digamos, o trivial. Olha, realmente, estão ali os bombeiros, está ali o governador, está o presidente, está o prefeito, está a defesa civil, está todo mundo ali fazendo o que tem que fazer no seu trabalho, resgatando pessoas. Volta e meia você tem um episódio mais pitoresco, o cavalo em cima do telhado, né, o senhor que não quer sair da casa dele que está submersa, ou coisas do tipo. Mas fora isso, vamos dizer, boa parte desse trabalho é um trabalho corriqueiro dentro de uma situação como essa, né? Claro, a situação em si não é corriqueira, mas o trabalho é, e aí o que parece ser mais interessante de difundir e de acreditar é aquilo que realmente sai da normalidade, talvez seja justamente o que você está me chamando aqui do antiestrutural, né? É isso, a gente tende a acreditar mais naquilo que é absurdo? Eu acho que sim, eu entendi exatamente o que você está falando e eu concordo, porque tem a ver, de novo, né, com essa quase inversão entre normalidade e exceção, que aí esse é o ponto, ele não é natural da gente, eu acho, assim. Claro, não, tem um elemento ali de um senso comum que é atraído por uma coisa mais sensacionalista, mais, né, diferente, mas isso é da economia da atenção, né? Isso é a economia da atenção, assim, essa lógica ela existe muito antes da internet. A economia da atenção, ponto de origem dela, né, considerado até ali no início do século XIX. Né, quando você teve jornais, e é legal a sua comparação com a imprensa, né, a imprensa convencional, jornais nos Estados Unidos que inventaram um novo modelo de negócio, que era não você cobrar do seu leitor por uma informação de qualidade que você vai prestar, mas você vai vender um jornal baratíssimo, por um valor simbólico de centavos,
para ter o máximo de audiência possível e você vai vender a atenção daquele leitor para os anunciantes. E esse é o modelo das plataformas, que não são empresas de tecnologia, são empresas de publicidade, basicamente. Ou como tabloide, de certa maneira. Isso, era o The Sun. The New York Sun foi o primeiro. Tim Wu conta essa história no livro dele, Os Mercadores da Atenção. Eu acho que não foi traduzido. Attention Merchants em inglês. Ele conta essa história e começou. E aí, o que o jornal publicava? Ele publicava o que quer que vendesse, que o público, o senso comum aí que tá, não é um leitor mais tão um leitor especializado, lá dos cafés da esfera pública do Habermas, né? É um leitor popular. Então, naturalmente, o conteúdo desses jornais começou a atender para fofoca sobre questões de violência, sexualidade, adultério, né, coisas de humor, coisas engraçadas e coisas absurdas, sensacionalistas, e ele traz uma reportagem lá, o Timur no livro dele, que esse jornal publicou como se fosse verdadeiro o desenho de criaturas que habitavam a Lua, que um telescópio teria sido capaz de observar ali, e saiu como se fosse verdade. O jornal nunca desmentiu, né, a coisa ficou por isso mesmo e segue a vida, né? E esse é exatamente o mesmo, é o modelo de negócio adaptado, né? Claro, a Web 2.0, mas tem essa mesma tendência, né? Porque é quase como uma esfera pública invertida, porque você não tem um centro especializado de uma imprensa, de uma academia, né? Você tem, né, o que era marginal, o que era periférico, o que estava de fora, vem para o centro. O sentido do mundo do avesso é também esse movimento de inversão margem-centro. Né? Qual que é a preocupação com relação a isso? Aí falando como antropóloga, não existe sistema social que se estruture dessa forma. Isso não existe. Se você pegar mesmo uma sociedade aparentemente simples, né, pelo menos do ponto de vista material, como os Yanomami. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque a gente tem o livro do Davi Copenau, né, Queda do Céu, onde a gente pode fazer essa leitura, né? Um xamã Yanomami, ele é o centro da sociedade, ele é um especialista, ele foi treinado a vida inteira para quê? Para comunicar com o mundo dos espíritos e segurar o céu, né? E tem até um momento interessante nesse livro que ele fala assim que do ponto de vista de um xamã, não é com essas palavras, tá? Mas a ideia é essa. Do ponto de vista de um xamã Yanomami, um Yanomami comum e um branco são mais ou menos a mesma coisa, né? Porque eles não têm esse conhecimento especializado. Então, o que o populismo chama de elite, denigre, né? Os especialistas e tal, tudo bem, tem elementos aristocráticos, a gente entende a antipatia, né? Mas, em termos de estrutura social, toda a sociedade precisa ter esse centro. Nenhuma sociedade se estrutura em torno de um espontaneísmo, como a extrema-direita vende, né? Vende para as pessoas, mas para o senso comum, isso é muito atraente, porque está colocando eles no centro. E eu já ouvi, Cláudio, inúmeros relatos de gente que ou é da direita ou que era da direita e saiu, que expressa esse certo ressentimento. Né, de que a esquerda, os intelectuais, eles estão sempre falando o que a gente deve ser. Eles nunca aceitam como a gente é, né? E a extrema-direita é o contrário, né? Porque toda essa gramática deles é para falar assim, não, você não precisa mudar, você não precisa parar de comer carne, você não precisa aprender a ter uma relação horizontal com a sua mulher, né? Que é o feminismo propõe. Né? Você está bem como você está. Né? Por isso que eu gosto da tese do realismo capitalista do Fischer, que é um pouco esse caldo de não ter alternativa, não tem um potencial de transformação, né? Um certo desalento ali que a extrema-direita pega nessas propostas fantasiosas dele, pega muito nisso daí, né? Pode continuar tocando sua vida aí, empreendendo, né? Que a gente vai lutar contra esse inimigo que está te pedindo de prosperar. Né, a culpa não é sua, é o Estado que suga te suga o seu trabalho através dos impostos, é o Lula, é o Jorge Soros, né, e por aí vai, é onde o elemento conspiratório entra. Então, deixa as pessoas numa situação, entre aspas, confortável, né, isso além da parte do aspecto messiânico disso, que e aí entra as Forças Armadas, antes, né, Deus e tal, que é quem vai quebrar esse ciclo de
vai tirar esse inimigo da frente para te deixar prosperar, você, sua família, né, por sua conta mesmo, fazendo o que você já faz, vamos colocar assim. Então, de certa forma, implica numa delegação de responsabilidade para essas lideranças que vão dar conta de destruir o inimigo. E as Forças Armadas eram essa figura antes, né, até o ano passado, considerada como essa força metapolítica, porque ela era um poder moderador acima dos outros três poderes, né. Então, a coisa do acima de tudo, acima de todos, né, a gente tem que levar a sério como um elemento importante da gramática deles, né, porque eles têm acesso a essa força superior, que é Deus, que é as Forças Armadas, etc. Então, que vão intervir, a segunda vinda de Cristo é isso, né, é quando Jesus volta para fazer essa intervenção. O golpe militar, a intervenção militar seria a mesma coisa, não foi feito, né, então esse agente caiu em desfavor às Forças Armadas, né, e passou para o lado do inimigo, e aí eles começam a usar, né, a gramática da melancia, né, que é verde por fora e vermelho por dentro, na verdade é todo mundo comunista também. Eles estão usando muita inteligência artificial agora, né, não sei se você viu, para produzir essas imagens que denigrem as Forças Armadas, né, colocando eles como feminizados também, né, etc. Então, eu acho que é isso, é o senso comum. E aí eu acho que o Gramsci que teve muita presciência nisso, né, quando ele discutiu a questão do senso comum, não usando esses termos, claro, que tinha censura ali em torno dos textos dele, né, mas de como o fascismo consegue capturar, né, essas latências do senso comum, enquanto o trabalho da esquerda é mais difícil, porque, de fato, o trabalho da esquerda implica as pessoas se transformarem, né, as pessoas aprenderem, as pessoas têm uma utopia concreta ali, que não é uma utopia fantasiosa né, dessas que a extrema-direita vende, mas que você tem que sair de onde você está, né, para poder melhorar, para poder transformar a sociedade, etc. Então, são gramáticas metapolíticas que competem diretamente, né? Essa do fascismo e a da esquerda, o socialismo, enfim, como quer que você queira chamar. Agora, claro, da extrema-direita, ela sempre vai ter uma vantagem. Ela sempre vai estar na dianteira. Por quê? Porque o caldo cultural do senso comum é capitalista. A gente vive no capitalismo, a gente não vive numa sociedade socialista, não vive no, né? Então, ela né, tem um acoplamento funcional muito interessante entre essa, entre aspas, superestrutura proto-fascista, essa gramática, né, que captura essas latências do senso comum e o próprio sistema econômico que a gente vive, né. Por isso que é muito difícil competir com eles nessa camada de recrutamento do senso comum. Aliás, deixa eu só recuperar um pontinho um pouco anterior a isso, mas que está muito vinculado, que você falou dessa história do marginal que vem para o centro, né? Eu fiquei aqui pensando, né, depois que você colocou isso, talvez por isso a gente possa entender todo o sucesso nessa liderança da extrema-direita de uma figura como o Bolsonaro, né? Que era o deputado, não outsider, né? Eu sempre fico repetindo isso. Bem, um sujeito com 7 mandatos de deputado, meio de vereador, todos os filhos adultos na política, a maior parte deles já com mais de um mandato quando ele foi eleito presidente, não podia ser chamado de outsider, mas ele sempre foi um sujeito periférico dentro da política nacional, né? Quer dizer, nunca teve posição de destaque no Congresso, ele chamava muito mais atenção pelo seu caráter ali de atração de circo de horrores do que propriamente por ser um deputado influente, uma cabeça do Congresso, como se costumava chamar antigamente, quando o DIAP fazia aquele levantamento dos parlamentares mais influentes e tal. E esse sujeito, enfim, ninguém melhor do que ele, portanto, para encarnar, né, esses que, enfim, eram esnobados pela elite, né, pelas elites arrogantes, pedantes, né, e de certa maneira até o Trump, né, porque as pessoas falam, pô, mas o Trump é um bilionário. Mas por outro lado, é interessante que ele é um bilionário cafona, né. Eu me recordo muito bem quando morei ali nos Estados Unidos, você ia numa loja de departamentos e ali tinha na loja de departamentos os produtos do Trump. Isso aí eu estou falando lá metade dos anos 2000. E aí você tinha aquelas coisas todas muito douradas, era tudo de um mau gosto brutal, a gente ria um pouco daquilo, puxa, mas que sujeito cafona, né? Mas talvez aí, assim como para o Bolsonaro a marginalidade dele como político, né, e o seu caráter de político tosco, né, lhe dava uma certa credencial, talvez para o Trump ser o rico cafona também lhe desse, né? Essa ideia da marginalidade, quando a gente transfere,
né, também para as lideranças, você enxerga que faz sentido, por isso que eles são os carros-chefes desse tipo de coisa? Sim, eu acho que isso aí está sempre presente em alguma medida, né? O Bolsonaro também, bom, além disso, né, por exemplo, se for pegar a questão da rachadinha, né, conversa com aquilo que a gente estava falando de submeter o público ao privado, não é um crime grave do ponto de vista das pessoas, primeiro porque, sei lá, é pouco dinheiro, É o vai, pé de chinelo, né? mas você fazer um desviozinho ali para beneficiar você e sua família não é nada assim, né, tão grave do ponto de vista. E no caso do Trump, o fato dele ser bilionário é aquilo também, isso na verdade conta a favor dele, dentro desse caldo cultural de que os bilionários inspiram as pessoas a serem, né, como eles. Eu falo que até o esquema pirâmide da extrema-direita neoliberal, né, porque você bota esse tanto de gente que está na base, né, querendo, né, subir a pirâmide e virar milionário para tirar, né, fazer essa pressão para tirar imposto, para tirar o Estado, para tirar as regras, né, as normas ambientais, para tirar tudo que atrapalha o empreendedor a prosperar, como se fosse para ele, para o pequeno, né? Mas, na verdade, a grande maioria desses pequenos não vai prosperar, não vai virar bilionário. Está muito mais perto de virar pobre do que de virar bilionário, né? Mas você vende essa ideologia para botar esse povo para trabalhar a favor deles, vamos colocar assim, e a realidade é que só alguns que vão continuar, né, sendo bilionários, até porque boa parte desses não subiu na vida por conta própria, né, empreendendo, só a grande maioria são herdeiros, enfim, tem todo esse caldo. Mas no mundo neoliberal, as pessoas, para prosperarem, é uma ideologia que funciona muito, é uma ideologia de autoajuda, né, é difícil viver no capitalismo hoje, acordar cedo, sair para trabalhar com dificuldade para prosperar. Né? Então, tem isso muito na extrema-direita também. Por exemplo, a própria forma como o Brasil Paralelo faz o revisionismo histórico deles, né? Que eu acho que reverbera um pouco com as coisas que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul também. Essa ideia de que os bandeirantes eram empreendedores, né? Os descendentes dos brasileiros eram pessoas que queriam prosperar, pessoas que assumiam riscos, né? Quase repintando os bandeirantes como empreendedores de risco, né? A Van La Lettre. E com a coisa do masculinismo junto, né? Muitos dos coaches que atuam ali dentro desses públicos também fazem essa imagem, né, de masculinidade e tal. Então, tudo isso pode ser visto, né, dentro, o que a gente entende como conservadorismo, pode também ser visto dentro de uma chave né, de apoiar, ajudar as pessoas a estarem vivendo no capitalismo que a gente tem hoje, que é esse capitalismo onde não tem uma alternativa a esse sistema, né, ele é o que está dado, e tudo que atrapalha, né, as pessoas a prosperarem nos termos desse sistema é o inimigo, é ruim. A própria questão ambiental, né, isso se recoloca, né? A gente não está vendo os representantes deles reagirem no sentido, não, então a gente vai ter que repensar a questão, né, dos impactos ambientais, das mudanças climáticas, não. Parece que eles estão dobrando a aposta, né? Esses exemplos que você trouxe aí da árvore, né, eles não vão retroceder, né? Porque, né, a gramática deles tem esse feedback positivo para essa direção. Né? Por isso que é uma força suicidária, assim, é perigoso, né, como foi também na década de 30, só que aí dentro mais daquela chave da máquina de guerra, né, justamente porque ocupou o Estado, que é o que você colocou, né, o fascismo nos anos 30, mas eu gosto dessa interpretação do Safatli, né, de que para ser fascismo tem que ter esse elemento suicidário, porque ele faz sentido do ponto de vista da cibernética, de uma visão cibernética. Então, no caso da própria pandemia, né, no caso da crise climática, a gente vê esse elemento suicidário se insinuando também, né, de forma diferente, mas estruturalmente similar do que nos anos 30. E esse elemento suicidário, ele também não pode aparecer meio que invertendo uma coisa que eu coloquei antes na forma de pergunta para você, né? Se a gente tende mais a acreditar em fake news do que em coisas normais, no sentido de que a exploração da fake news, da desinformação, num momento tão dramático e tão sério quanto esse, não pode justamente ter um efeito contrário, ou seja, de levar o descrédito
essas figuras, ou seja, o preço que eles vão pagar por estarem lançando mão dessa estratégia oportunista nesse momento, se isso é de alguma forma desvendado, fica claro para as pessoas o que está acontecendo, isso não pode ser até contraproducente? Não, mas aí você está partindo de uma ideia de que vai entrar feedback negativo nessa bolha deles. Como que eles vão ser desmascarados? Como que eles vão ser contrapostos? Talvez no caso de alguns segmentos da população que não estão tão totalmente dentro, imersos, né, dependentes dessa bolha informacional, pode até acontecer. Mas quem está dentro, eles estão completamente isolados de qualquer contraditório. Né? Esse aqui é o problema. Eu acho que o controle tem que vir de outra forma. Por exemplo, algo que é uma relativa novidade também, que está aparecendo, mas que vem desde as eleições do ano passado. O governo, não o governo, né, órgãos, mais do ponto de vista do judiciário, enfim, leituras, interpretações de que a desinformação não é algo inócuo, que ela pode levar à perda de vidas e que ela pode atrapalhar a execução de políticas públicas. Que é algo que, por exemplo, eu acho que está mais claro no caso das vacinas, onde essa correlação é muito séria. É uma interpretação que eu vejo começando a aparecer com mais força, por exemplo, na AGU, né? Então, isso pode ser, né, que esse controle externo comece a vir dessas instâncias, mas não, acho que jamais internamente aos públicos deles, pelo menos os públicos mais fechados, porque eles têm viés de confirmação, tem dissonância cognitiva, né, tem todos esses processos que a gente já conhece que impedem que o feedback negativo entre. Por isso que a deriva suicidária vem um pouco disso, são puros, você só tem feedback positivo. Então, tem que ter formas alguma outra forma de controle, né, que não seja essa. E eu acho que a punição desses intermediários que realmente dão escala para a desinformação é o caminho mais certeiro, porque a desinformação no varejo ali, da tia do Zap, primeiro, eu não acho que é justo punir, porque essas pessoas são muito mais seguidoras, né? Estão ali sendo levadas num fluxo, tirando que é muita gente, tirando que dificilmente você também consegue ver a autoria ali de quem fez o meme, de quem fez um vídeo. Esses influenciadores, esses parlamentares, esses comunicadores que organizam esses ecossistemas, aí já é outra história. Tem uma possibilidade de responsabilização maior e com impacto muito maior do que você ir no pequeno, né? Você tem que ir no grande, que é quem realmente está organizando aquilo ali. Eu acho que a prioridade agora precisa ser essa. Claro que tem que ser feito com cuidado, dentro da lei, né? Com tudo que está aí previsto no Estado Democrático de Direito, mas precisa ser feito. Eu estava pensando também em quem não está tão dentro do transe, né? Em gente que, de alguma forma, digamos, por exemplo, é eleitor dessas pessoas, ainda que não esteja completamente dentro da bolha, e que, de repente, fala, poxa, eu votei nesse cara, mas olha o que ele está fazendo, né? Mas aí o que você está colocando é que, enfim, isso não vai eliminar o fato de que você tem ali um grupo, um contingente bastante considerável de gente que está dentro da bolha e que está capturado por ela, né? Ou essa pessoa mais ou menos aí, ela pode acabar votando em outro, mas que é da mesma, mas que é da mesma linha, da mesma mas que escola. não ficou marcado, exatamente, da mesma escola, pelo não ficou fake marcado news, né? por aquele momento específico da tragédia do Rio Grande do Sul. Né? Mas eu não vejo muita por aí, eu acho que não vai vir, não. Tá. Infelizmente, se na pandemia não aconteceu, se durante o governo Bolsonaro inteiro não aconteceu. Dificilmente acontece agora. Mas de novo aí entra aquela coisa da velocidade, né? Talvez haja menos tempo. Não estou sendo ultra otimista, só estou pensando se o processo, às vezes, pela velocidade também não pode ter um efeito um pouco diferente, né? Não dá tempo da coisa ser absorvida, né? Então, aí a gente tem que ver o que vai acontecer a partir de agora, justamente, Cláudio, que é o processo da reconstrução. Uhum. Como que o ecossistema da desinformação vai se comportar ao longo desse vai durar meses, talvez anos, né? E aí, dependendo dos atores que forem mais centrais nesse processo, pode ser que a coisa se desloque, não sei, estou especulando aqui, para um eixo político mais, entre aspas, normal. Por exemplo, essa disputa leite-pimenta, né? É uma disputa política normal, né? Porque o Leite, por mais que a gente discorde dele, ele não é um bolsominion típico, né?
pelo menos da forma como a disputa política está colocada ali no Rio Grande do Sul. Leite versus pimenta é até uma contraposição curiosa, né? É verdade. Boa, boa. Então, no caso do Rio Grande do Sul ali, né, pode ser que deslocar o eixo da política para aí, a extrema-direita fique mais periférica, né, e mais pessoas consigam escapar, vamos colocar assim, desses polos de atração mais extremos. Espero que sim, vamos observar, né? Tudo é experimentação, até para a gente que é analista, né? Assim. Né, Cláudio? Tem um laboratório a céu aberto aí, né? Acontecendo agora. Tudo bem. Letícia, brigadíssimo por essa super conversa, tremendamente esclarecedora, de um assunto que às vezes é tão difícil da gente entender como esse negócio se processa. Mas eu quero te devolver a palavra, porque se você considera que ainda tem algum ponto que nós não tenhamos abordado, você acha importante tratar dele, você possa fazer isso. E também, claro, aí na sequência para fazer a sua amarração final, por favor. Obrigada, Cláudio. Não, quero só agradecer, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, mas a conversa eu acho que aponta um pouco para esse lado de uma nova etapa, né, dos estudos, das análises da desinformação, que tem a ver com o fato de que já está claro que isso vai se normalizar como uma parte estrutural mesmo da nossa esfera pública, a não ser que venha uma regulação de plataforma daquelas assim, que vai mudar estruturalmente a base, né, dessa esfera pública, a base material dessa esfera pública que a gente tem hoje, os algoritmos, etc., que nada indica que vai acontecer. Pode ser que passe alguma regulação que vai mitigar ali alguns os riscos mais no varejo ali, mas o risco sistêmico mesmo da desinformação, né, sem mudança estrutural não vai acontecer. Então, né, essa etapa agora é não só de análise, mas de ação, de tentativa de mitigação do problema, tem que focar, né, na realidade permanente desse tipo de dinâmica informacional ou desinformacional, vamos colocar assim. Então, infelizmente, acho que a gente ainda vai ter muito assunto aí para frente em torno dessa temática. E é interessante você estar falando de mitigação, no episódio da semana passada, tratando justamente do problema climático ali, se falou muito em mitigação, em outro sentido, né? Aí, claro, falando do problema dos eventos climáticos extremos que vão se repetir cada vez mais e muitos deles com cada vez mais força e também, né, tem que se trabalhar aí com algum tipo de mitigação, mas parece que a gente está fadado a ter esse problema também nessa questão da informação e da desinformação, né, quer dizer, vai ter que trabalhar também aí com mitigação. Enfim, muito bem. Bem, Letícia, brigadíssimo. Quero aqui, além de agradecer a Letícia, me despedir dela, eu quero, como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política na Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível aí em mais de 20 plataformas de áudio, e quero também agradecer a todo mundo que tem contribuído aqui com o projeto do canal, seja por meio, por exemplo, do botãozinho do Valeu Demais, aquele botãozinho que tem embaixo ali do vídeo no YouTube, do coraçãozinho que permite que se faça uma contribuição pontual, seja se tornando membro do canal, se inscrevendo no canal por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, com aí a possibilidade, né, de fazer uma contribuição continuada, de forma análoga, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, o endereço é benfeitoria.com/apoio Fora da Política na Salvação, ou ainda até, para quem optar por esse caminho, fazendo um Pix. E a chave Pix do canal é contato@foradapolitica-não-há-salvação.info, que evidentemente é também o e-mail de contato, contato@foradapolitica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito isso, né, feito o meu comercial, eu encerro por aqui, agradeço e me despeço da Letícia e me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.